27 livros do Novo Testamento, e os apóstolos. Você está no canal Pós-Graduação com mensalidade. Os evangélicos. Nós temos 27 livros. Falando, Rodrigo, começa no Evangelho de Mateus, termina em Apocalipse. Você sabe que Lutero tirou um monte de livro, tirou alguns livros ali, né? Sabe que tirou alguns trechos, teve algumas razões, já expliquei aí, né? A Reforma Protestante acabou sendo útil quando a Igreja Católica alcançou o poder necessário e começou a abusar disso. A fragmentação manteve equilíbrio de poder, que sempre é interessante. O equilíbrio de poder entre a polaridade azul e vermelha mantém o poder do violeta, que faz a luz ter sempre a sua eterna paz, né? Então, trata-se da mesma Bíblia no Novo Testamento. O Antigo Testamento, porém, existe uma diferença na lista dos livros. Ou seja, o termo técnico que nós usamos para dizer lista de livros da Bíblia é cânon. O cânon da Bíblia é diferente. Inclusive, da Igreja Católica é maior que o Tanakh judaico, né? Porque inclui alguns textos em grego que os judeus desprezam. Por quê? Desprezam não, só não consideram santificados, né? Porque nós, católicos, temos 46 livros no Antigo Testamento, enquanto os evangélicos protestantes têm somente 39 livros, quer dizer que faltam 7 livros. Quem são esses 7 livros? Então vamos dar para você a lista dos 7 livros que estão faltando. É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, também chamado de Sirácida, o livro de Sirac, Jesus ben Sirac, e os 2 Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. São 7 livros. Além disso, faltam alguns fragmentos, algumas partes. Não deixa de ser, do livro né? de Esther e de Daniel. É uma coisa mais simples e mais profunda. Considerando isto, está aqui dita qual é a diferença. Agora vamos à pergunta mais difícil. Por que essa diferença? Né? Bom, a diferença está no fato de que, no século XVI, os protestantes se separaram do magistério da Igreja Católica. Ou seja, qual é a diferença entre fala, né, Reié, Acher, ou Acher, como eles escrevem, Reié, né? Ou Raiá, Acher, Raiá. Então eu sou o que sou, ou serei o que serei, né? Ou sou o que serei. Tudo isso está certo, porque ele fala antes para Moisés, né? Eu sou o que sou o que serei, né? Porque Moisés pergunta, o que eu vou dizer? Qual que é o seu nome? Como eu vou dizer o seu nome pro meu povo, quando perguntarem? Aí ele diz isso, né? Que eu sou o que sou o que serei, né? Então diga que eu sou e fala esse nome, que o judeu vai ler Adonai, que é o Senhor, né? Ou os senhores, né? Ao pé da letra. Eles não leem, é proibido ler o nome, e eles nem sabem a pronúncia exata, tá perdida essa pronúncia. Bem antigamente os judeus contavam cada 7 anos com um pequeno grupo de pessoas e só, perdeu. E hoje tem uma discussão de como é o nome verdadeiro, e eu duvido que alguém saiba. Um ou outro lá da Etiópia deve ter mantido, e não sei se algum rabino sabe exatamente a essência da coisa. Mas o que eles explicam sobre a etimologia tá certa. A mudança entre Yahvé, Jeová e Yahweh, tudo isso vem por conta dos massoréticos, né? Que são as vogais no hebraico, que antigamente nem existia. Depois, com medo de perder a fonética, eles adicionaram isso, né? Então, vou explicar isso com textos, com imagens direitinho pra galera aí, depois. E aí, daí vem, porque eles colocaram as vogais de Adonai em cima do tetragrama, né? O tetragrama de Yahvé tem as mesmas vogais de Adonai, aí você lia desse jeito, Yahová, né? Aí ficou Jeová daí. Javé, por conta da mudança desses mesmos massoréticos aí, que vem dessa reforma massorética. Agora, todas essas pronúncias têm diversas, estão todas certas diante da intenção de falar com Deus, e para Deus tá ok, falar Deus também, falar Jesus, falar Yeshua, aí não sei o que. O que interessa é a sua intenção. Não é esse o problema para Deus. Deus que multiplicou os idiomas não ia querer que um só, de alguma maneira, fosse o verdadeiro e o resto se perdesse de Deus. Não. Deus estava disponível para todo mundo. Mas claro que tem aquele centro. As cores podem entender a luz. E não é por isso que elas perdem sua importância. Pelo contrário, quando as cores entendem a luz, elas ganham importância, entendem sua importância. Finalmente, através da humildade. Quando elas entregam, elas ganham. Essa é a história, né?
Agora, daí vem essas diversas visões do nome de Deus, mas a expressão do nome de Deus vai além disso, vocês vão entender por que é impronunciável e como expressar isso, e como isso tem a ver com a realidade. Eu queria poder falaria aqui, mas eu tenho que manter essa santidade aí, que eles mantêm há tantos milênios, eu não vou meter esse louco, não. O católico e o protestante é que o católico crê que a Igreja de Cristo tem um magistério, ou seja, pessoas deixadas por Cristo, os sucessores dos apóstolos, que são aqueles que garantem que o evangelho que nós lemos e a fé que nós professamos é a fé e o evangelho de Cristo ao longo dos séculos. Sim. Enquanto os evangélicos protestantes acham que a igreja se corrompeu. Exatamente, Rafa. Voltar à igreja de Cristo, a igreja primitiva, através de uma espécie de esforço arqueológico. Você acabou de fazer isso. Ou seja, o protestantismo nasce com essa ideia arqueológica de que nos últimos 1.200 anos a igreja traiu Jesus. Vamos então às fontes para ver como era a igreja lá no princípio. Então, os protestantes foram perguntar quais são os livros do Antigo Testamento. E descobriram que os judeus tinham uma lista diferente da lista católica. Que é o Tanakh. Então, bom, se os judeus têm somente 39 livros e nós temos 46, a gente inclui os ingleses. Certamente foi a Eles dispensam o em grego, né? Fídia da Igreja Católica que acrescentou estes livros. E aramaico considera os hebraicos, né? A Igreja Protestante padece de um problema. Ela crê mais na sua pesquisa histórica do que na fé que a Igreja transmitiu ao longo dos séculos. E também os judeus ficaram putos com os macabeus que não entregaram o reinado para a descendência de Judá, né? E exatamente aqui está a fragilidade da eclesiologia protestante. Ou seja, o protestantismo nasceu como a religião da Bíblia, a religião de um livro, né? A sola scriptura. Enquanto nós católicos, que cremos na Bíblia, somos a continuação do corpo de Cristo ao longo da história. É isso que a Igreja Católica crê que ela é. Ou seja, a Igreja é o corpo de Cristo. E nós somos Igreja. Nós cremos na fé da Igreja. E é a fé da Igreja quem nos dá a Bíblia de presente. Essa é a grande diferença. Falou bonito, padre, filha da mãe. Deu um croque no Rodrigo Silva nessa. É isso de fato. Mas é importante entender uma coisa que os judeus, os rabinos ensinam. E nenhum cristão ensina a diferença da fé para entrega, para confiança verdadeira, né? Normalmente você pensa que nossa fé e confiança é a mesma coisa. Se eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Mas é quase o contrário. Quanto menos você confia, mais fé você precisa. Você tá com tanto medo, tão desesperado, caramba, só a fé, não entendeu nada, não espera nada, não tem certeza de nada. E só a fé, tem que ter fé, eu tenho que esperar o melhor, sei lá por quê. E aí a fé, você precisa da fé quando não confia. Existe a entrega a Deus de uma maneira que você confia tanto. Pra que você nem precisa da fé? Eu sei, eu entendo, eu tenho certeza. Eu tenho tanta certeza do poder de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. Eu não preciso da fé. Tenha fé que vai dar certo. Eu sei, fé é pra quem não sabe. Entendem? Tem uma diferença. Não é que não tem valor, é importante os dois. Às vezes a gente não sabe, a gente tá naquela vibe ruim. Todo mundo tem esse momento. Cristo ali, no único momento que ele não chamou Deus de pai, chamou de Deus. Nesse único momento ele também sentiu isso. Não sentiu aquela certeza. Tava naquele momento de dúvida. Aí você tem que se apegar na fé. No caramba, eu tenho que acreditar, eu quero acreditar, eu falei que ia acreditar, eu tenho que acreditar. Aí é a fé, quando falta confiança. Entende? A lógica, a emoção abstrata é lógica nessa questão. Entre o católico e o protestante. Vamos, então, olhar um pouco para a origem histórica dessas duas listas. O que nós temos é o seguinte: os judeus, na época de Jesus, ainda tinha um grande debate a respeito de quais eram os livros sagrados. Os saduceus, por exemplo, só acreditavam na Torá. Os saduceus, eles plasmavam o quê? Os saduceus, essa é a diferença, os saduceus, os fariseus, né? Os essênios. Os saduceus, eles viam a Torá
como o todo. Eles não estão errados binarizando a questão, vocês da escola entendem aqui. Ali tá a vida. Mas e o resto? E o abstrato? E entender que tudo é átomo, entender que tudo é perspectiva, a consciência, o macro e o microcosmo, tudo isso é relativo à essência completa do corpo. O mineral, vegetal e animal completos, que a gente chama de homem, tem que estar vivo ali, para dali você ter a solidez comparativa que te fará enxergar sólido, líquido, gasoso e, portanto, todo o resto. Compreendem? Tão simples, né? Mas as pessoas nem veem isso. Então é importante aquela centralidade. Aquilo é tudo, apesar de parecer nada, né? Tudo é referência sobre aquilo e diante daquilo. Então, você compreende por que Deus coloca toda a obra para servir aquilo, porque na verdade aquilo é a obra. Não muda que os bastidores, que as margens estão lá, onde cedo ou tarde desejaremos mergulhar, compreender. Ainda que as margens, a serpente circulando tudo diga, você vai conhecer o mal também, para ser igual a Deus, que Deus aguenta o mal, o peso, o contraste, a sombra do bem que ele te entrega. Ele tá aguentando, você vai querer ver isso? Você quer ser igual a ele, sofrer isso? Então tá bom. Essa é a nossa história. 5 primeiros livros. Os fariseus... Então o Saduceus, voltando aí, os Saduceus, eles de fato, eles acreditavam, eles focavam nesse binário dessa obra, a Torá viva ali. Todas as margens compreendidas pelos fariseus, que vêm daquela consciência, daquilo que era proibido para eles, diante desde a Babilônia, a Pérsia, o conhecimento luciferiano, que Salomão mergulhou ali, puxou, desdobrou aquilo. Então aquelas margens não eram para eles. Deus fez os reinos, as cores ao redor, com os mergulhos luciferianos, os messias de cada nação, de cada tempo, de cada era, para centralizar um lugar onde todo esse conhecimento é proibido, para que ele seja um livro vivo. Portanto, a solidez dos ossos, imutáveis com o tempo. As nações se foram. A Grécia está lá, mas não é a mesma. São outros deuses, outros nomes, é outra essência. Israel é a mesma. Mesmo livro, mesmos textos, mesma coisa que eles acreditam. Israel passou, o Egito está lá, mas agora são muçulmanos, não são mais egípcios, os deuses. Então passou também, tudo passou. Todas as grandes nações que nós criamos se foram. Israel é a mesma. Por mais que venha e vá, a essência, a fé, o livro vivo. O que mudou é essa falsa Israel, ocupando o solo do livro vivo com o nome de Cristo, negaram a Israel viva, que é o Cristo vivo, e abortam no solo santo. Que isso também estava previsto. Porque com o poder que ganharam, quiseram abusar do abstrato proibido. E essa é a história desde Adão. Que Cristo indo na frente, pagou o preço, uniu o mundo, onde eles de cara teriam que enfrentar, e com esse mundo unido salvou eles. É isso que Cristo está fazendo agora. Embora continue negado, odiado, cuspido, ele resolveu o problema que eles, né, teriam ali. Eles estão causando. Imagina o que seria de Israel sem Cristo agora. Né? Nesse inferno em que eles mergulharam, achando que aguentariam. É o nome de Cristo que aguenta e segura eles na mão e eles não percebem. Né? Então, os saduceus, eles focavam ali. Então, para eles, o paraíso era o quê? Você tá feliz aqui na Terra. Você tá tendo prosperidade, você tá tendo tranquilidade. Né? Esse é o paraíso. O inferno, ó, você tá ali no vale do Guerrinom ali, que era um lugar lá embaixo, ali em Israel mesmo, onde quem tava ferrado, mendigando, ia ter que oferecer sacrifício, que a morte tava dando síndrome do pânico aqui, sabe? Sensação de quase morte, a pessoa tava com a morte ali do lado, querendo, né, não tinha que se apegar em alguma coisa, ela oferecer sacrifício. Nas margens da realidade, era ali aquele lugar ali, o inferno daquela Taurus, né? Esse lugar tá lá até hoje. Marcado ali, ninguém quer fazer casa lá. Então, você tem essa verdade também do Saduceus. Aqui tá a verdade, aqui tá, né? Então, pra eu estar bem aqui, eu tenho poder, tenho dinheiro. Então eu tô em Roma, como tinha vários, com muito poder em Roma, dominando aquilo ali, deixando ali guardadinho na mão deles, mesmo com outro nome, mas estava ali tranquilo. Entende? Já os fariseus já incluíam a abstração talmúdica. Iam além com as tradições orais herdadas dos mergulhos no abstrato do tempo, trazendo as filosofias, as verdades luciferianas da Pérsia, Grécia, de onde fosse, desde Roma, né? A Babilônia no geral, do Egito, todas aquelas verdades abstratas, eles entenderam e guardavam oralmente, que era proibido para eles. Quando eles tiveram que anotar, quando eles mataram o rei deles e caiu ali o templo e foram destruídos, 70 anos depois, como prometido, eles foram obrigados a anotar tudo aquilo. Virou Talmud.
começaram a marcar, comentar e falar as tradições, anotar as tradições. É o Talmud com aquelas coisas que, da maneira deles, tiveram que corromper. Porque uma coisa é um povo que sabe lidar com isso. O povo persa, fenício, o povo luciferiano, os gregos, egípcios, os nórdicos, eles sabiam lidar com o sacrifício, sabiam lidar com aquela teatralização cognitiva, usando os devidos expansores. Eles não são o povo da terra. Israel é um povo vivo, é a obra divina central disso tudo. Então você ser o povo eleito também tem uma entrega, que é você não poder ir tão longe nas margens como nós fomos. O degradê central é 12 tribos, 12 cores o centro da luz, 12 deuses limitados por si mesmos. Enquanto os pequeninos vão no infinito no degradê, errando à vontade. Compreendem quem realmente é um escravo, se não o sol e as estrelas, que nunca perdem seu horário e seu mapa? Aí você começa a entender o paradoxo da grandeza e a misericórdia de Deus de nos entregar a pequenez e a liberdade da ignorância. Então os saduceus, eles tinham essa visão muito mais binarizante. Com razão, porque essa foi a ordem dada. O inferno tá aqui, o céu também. Só que isso também tornou eles frios. Então eles estavam no céu lá em Roma. Estavam no céu lá ricaços em cima, o resto é o binário. Então tentaram ser tão literais que se tornaram totalmente ambíguos, totalmente paradoxais. Fariseus, por outro lado, compreendendo pelo abstrato, pelo mergulho de Salomão, pelo mergulho desde Abraão e com Melquisedeque, entenderam o paradoxo da luz. Pô, essa mesma luz no vazio, ela quando se dá de cara, se vê lá bem rápida azul, se vê lá no passado lenta vermelha, sofrendo, no mergulho no nada. Ela tem que administrar o passado, senão ela cai lá. Quando ela faz isso, ela é o violeta. Então ela já era o violeta, administrando inclusive eu que vim. Essa discussão é infinita, quem veio primeiro? Quem faz quem? O azul e o vermelho? Se eu tirar o vermelho, morre o violeta. Morre o azul também, porque o violeta tá segurando aqui, em referência ao vermelho. Se eu tirar qualquer um dos três, some qualquer outro. A ciência não pode negar isso. Então quem fez quem? Se você apagar qualquer um, se você eliminar qualquer um, some tudo, vai pro nada, pro vazio. A primeira fagulha vai estar lá, queimando, ardendo. Se vendo vermelha, só depois de se olhar como azul. Mas naquela primeira ardência, ela era completa. A primeira fagulha de luz no escuro tem todas as cores dentro dela. E aí ela evitando estagnar em si mesma, se cospe para fora na agonia, que a gente chama momento da morte, aquele momento desesperador. Você evita aquilo, qualquer movimento do mínimo que você puder imaginar, ao máximo, vai ter o mesmo comportamento no macro e no micro. Então você no nada, evita a si mesmo, só tem você mesmo de referência, se orbita, se ultrapassa até que se alcança, e vai manipulando o seu eco passado para ter uma solidez tecida naquele vazio agoniante. Esse é o átomo, esse é o sistema solar. Esses são 7 dias, 7 camadas do átomo, 7 cores da luz, 7 tons, com seus ângulos. Então todo esse abstrato os fariseus entendiam. Caramba, tem um paradoxo aí. Não tem um lado nem outro. Aí eu preciso administrar isso, que senão o binário nem existe. O binário é... Então assim, eles têm razão também, né? Então eles foram mergulhando aqui. Onde Deus já tinha criado as nações, Deus já separou desde sempre quem fica e quem vai, né? Desde lá de Abel, Caim, Abel, ele já separou quem fica e quem vai, né? Eva, Lilith, teve uma separação ali, né? Aí você vai ter Caim, Abel, então vai ter 2 mundos sempre, não é? Ismael, Isaac, 2 mundos. Jacó, Esaú, 2 mundos, é ou não é? Você vai ter sempre esse vermelho e esse azul sendo posicionados por Deus, usando o abstrato violeta, Lúcifer nas margens, Satanás, rei das nações, onde eles cairiam se não seguissem a dinâmica do livro vivo. Não é isso? Então, todo esse processo, você vai compreender, falando, caramba, os fariseus estão aprendendo a verdade, mas proibida. Os saduceus não querem nem saber do paradoxo, embora já estejam de cara com isso, abusam disso. Ah, isso aí não é problema meu. O que interessa é onde eu tô bem aqui, esse é o céu. E se tornam materialistas. Errado e errado. Você vai ter os essênios tentando ficar mais violeta. Onde Cristo, alguns dizem que Cristo era essênio por isso. Nesse sentido, de caramba. Estão forçando pra lá, estão forçando pra cá. Eles tentavam se abster do processo. Mas como o violeta vai se abster? Ele é quem mais tem que se meter no azul e no vermelho. No pensamento e na emoção. Pra ser o que é. Se ele se abster, ele apaga. Então Cristo, sua capa violeta, você vai entender também na época do sacrifício de José, desdobramento com Jacó, do outro lado
da vida no Egito, né? Depois com Moisés saindo da vida de novo pro outro lado. Vocês vão entender que essa redobra exige esse sacrifício, esse mergulho no vazio. Então, todos esses três posicionamentos lógicos, de alguma maneira, eles são reunidos pelo Messias, que explica todas essas faces, reúne todas essas faces. E hoje a cristandade inclui quem era um dia fariseu, saduceu e essênio. No ponto de que a maioria dos saduceus e essênios se foram, cadê? Ficou só os fariseus, que são os talmudistas de hoje, os rabinos que estão vendo. Ficou eles porque foi aqueles que sobreviveram da morte, do sacrifício de Judá, daquela queda da tenda de Judá, aquele mergulho que já era cor vermelha, com a pedra vermelha, com aquela essência do mergulho, de onde o Messias teria que vir, para ficar com aquela essência da fúria, da dor, do sacrifício, do sangue, e senão ia ficar com quem? Então viria daquela linha de Judá. Imagina, de todas as tribos, adivinharam! Foi cumprido, hoje você chama todo mundo de judeu. Ou seja, ficou a tenda de Judá, que foi se espalhando pelos gentios. Então, obviamente, de lá viria o Messias, já que ele vem, né, dessa reunião, desse mergulho no abstrato, né, dessa queda da tenda de Judá, seria a salvação dos gentios, do mundo inteiro. E coincidentemente, de fato, agora a gente chama todo mundo de judeu. E só a tenda de Judá ficou em pé, caindo, se espalhando pelas nações, de onde o Messias se ergueria e poderia salvá-los. E tudo se cumpriu! É muito louco, né? E tem gente que não acredita. Acreditaram por milênios, quando era impossível se cumprir. E aí que se cumpriu coisas impossíveis. Então, aí você vai entendendo essa separação. Acreditavam nos profetas e nos escritos e tinham a convicção de que a inspiração dos escritos ainda não estava concluída. Ou seja, o processo das Sagradas Escrituras não estava ainda fechado. Foi assim que então Jesus veio ao mundo e os profetas começaram, e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Quando os apóstolos foram pregar o Evangelho, eles tiveram que pregar o Evangelho não somente ali, na Terra Santa, onde Jesus havia pregado. Eles tiveram que ir pelo mundo inteiro, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, o mundo inteiro daquela época falava basicamente o grego, né? O grego era o inglês da época, por assim dizer. Havia outras línguas, mas era a língua do comércio, né? O grego era a língua que as pessoas utilizavam nos vários países. Então, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho em grego. Mas a Bíblia estava escrita em hebraico. Bom, então os apóstolos foram e pegaram uma tradução grega da Bíblia, que é o que nós chamamos de Septuaginta, a tradução dos 70, que é uma tradução que tinha sido feita em Alexandria ainda antes de Cristo. Acontece que esta tradução dos 70 possui nela esses 7 livros a mais. E nós então vemos que os apóstolos utilizavam esta tradução. Não é difícil um biblista sério estudar e enxergar que muitíssimas vezes no Novo Testamento, quando se cita o Antigo Testamento, o texto que é utilizado é o texto dos 70, da Septuaginta. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 20. Na verdade, eles separavam, como separam 72 rabinos, né? Você tem 72 nomes de Deus. 72 é metade de 144, dos salvos, incluindo acima e abaixo, na angulação das cores. 12 de cada 12 dá os 144. Tudo bate na simetria, tudo bate no que a escola ensina, sem contradizer a Bíblia, pelo contrário, tornando-a ainda mais magnífica e perfeita. 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, salve. Por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade?
Em que pressuposto histórico? Porque nós sabemos historicamente, e existem inúmeros documentos que comprovam isso, que até o 3º século... Eu não deixo nenhum texto fora, nem os apócrifos. Inclusive, a gente está estudando todos. Aí quem é membro vai entrar no de Tomé. Quem não é, se torne aí para estudar com a gente. Todos os textos são historicamente reais ali, foram encontrados da época ali e provando, quebrando a cara de muita gente, porque por milênios ficaram escondidos ali. Então a gente estuda tudo para entender tudo, e a grandeza de Deus é maior que tudo isso. A gente não tem medo de nada, pelo contrário, tudo reforça a grandeza de Deus, como a gente vem estudando nesses anos todos. Não estava ainda claro quais eram os livros, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Então a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo e os 27 do Novo, essa lista, ela já estava estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Dámaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma, e no final do século IV, então, o Papa Dámaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. Pois bem, estes são os livros canônicos. Aqui no Catecismo, você encontra na nota número 119, né, nota de rodapé, as fontes dessa lista. Ou seja, ele coloca esse decreto de Dámaso, que eu acabo de citar para vocês no Denzinger Schönmetzer, mas também o decreto do Concílio de Florença, dos Jacobitas, e do Concílio de Trento, na 4ª sessão, a respeito dos livros sagrados. São esses os concílios que estabeleceram, nos momentos de dúvida, quais eram os livros das Sagradas Escrituras. E é por isso que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos e na fé transmitida na Igreja durante os séculos. Nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos contato com Ele, vivo e verdadeiro, na sua Igreja. A mesma Igreja que celebra os mesmos sacramentos, que tem a mesma fé, que crê nas mesmas Escrituras e que está debaixo do mesmo governo eclesiástico do Santo Padre e dos bispos, em comunhão com Ele. É interessante que quando Jerônimo estava traduzindo a Bíblia para a Vulgata Latina, ele chegou naqueles livros lá que não faziam parte do cânon hebraico. Ele consultou os judeus falaram, esses livros não são sagrados. Aí Jerônimo não iria colocá-los, mas o Papa exigiu, não, a gente quer esses livros aqui, a gente quer que você acrescente esses livros. Aí Jerônimo, a contragosto, acabou acrescentando os livros que o Papa pediu. Mas o próprio Jerônimo, você pode ver isso aí em algumas Bíblias católicas, ele acrescentou algumas notas que aqueles livros que ele estava colocando, ele colocou a mando do Papa. Por exemplo, no livro de Daniel, ele colocava uma nota quando acabava o capítulo 12 e introduziu o capítulo 13 na Bíblia Católica, Jerônimo colocava assim, essa parte de Daniel não faz parte das escrituras hebraicas. Eu coloquei a pedido do Papa Dámaso, né? Ou as versões de Teodósio Sidão, que é outra versão grega que tem lá, e outras mais. Áquila, por exemplo. Então, o próprio Jerônimo colocava as anotações dele. Além disso, tem um Prólogos Galeatus, que é um prólogo em latim que o Jerônimo escreveu. Aí, falando desses dois livros de sabedoria eclesiástico, Jerônimo acrescentou o seguinte, preste atenção, é o Jerônimo falando, São Jerônimo. Da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras. Olha o que Jerônimo está testemunhando, eu vou repetir para você.
Da mesma maneira que a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras, assim também esses dois livros, o Sabedoria e Eclesiástico, assim também esses dois livros são úteis para a edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da igreja. Então veja que o próprio São Jerônimo admitiu, tudo bem, esses livros são lidos publicamente aqui na igreja no quarto século, mas eles não servem para receber a doutrina, ou seja, a doutrina não podia sair desses livros. Também no prólogo Galeatus, escrito em latim, de Jerônimo, ele afirma claramente que só eram canônicos os 22 livros da Bíblia hebraica. Lembra que eu falei 22 ou 39, se você dividir ou não aqueles livros ali. E, além disso, o próprio Jerônimo determinou que fossem separados os livros canônicos daqueles que ele chamava de apócrifos. E olha que as próprias palavras de Jerônimo, no Prólogos Galeatus, eu vou ler para você. E então, há 22 livros da antiga lei, ou seja, 5 livros de Moisés, 8 livros dos profetas, 9 dos hagiógrafos, embora alguns incluam Ruth e Quinot, que seria Lamentações, entre os hagiógrafos, penso que eles devam ser contados separadamente. Devemos, portanto, ter 24 livros na antiga lei. Esse prefácio das Escrituras pode servir como uma segura introdução a todos os livros que são vertidos do hebraico para o latim, para que possamos ter certeza de que o que está fora deles deve ser colocado de lado, entre os apócrifos. Interessante, Jerônimo, São Jerônimo, tradutor da Bíblia Católica, da Bíblia pedida pelo Papa Damaso. Aliás, é até interessante que Jerônimo, ao colocar isso aqui na Bíblia, ele usa esse termo apócrifo, e eu vou explicar para você. Apócrifo vem do grego apókrofos, que significa coisa oculta, secreta, escondida, sem saber bem a procedência. Com o passar do tempo, por questões de semântica, a palavra apócrifo passou a representar coisa que não faz parte do cânon, que não é inspirada por Deus, de segunda categoria, tá bom? Aliás, chama a minha atenção que os próprios livros apócrifos, como por exemplo, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, os próprios livros apócrifos admitem que quando eles foram escritos, os profetas já haviam terminado o trabalho deles, já não havia mais o tempo dos profetas. Vou ler para você aqui, ó. 1 Macabeus, estou lendo na tradução da Tebe, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27. Reinou então em Israel uma opressão como nunca houvera desde que havia acabado o tempo dos profetas, ou desde o final do tempo dos profetas. Ou seja, o próprio livro está admitindo que quando ele foi escrito, o final do tempo dos profetas já havia ficado no passado, tá bom? Eu sei, há um argumento católico para incluir esses livros, que é o seguinte: os católicos dizem assim, os teólogos católicos, é claro, os livros apócrifos, na verdade, eles não devem ser chamados de apócrifos, mas de deuterocanônicos. Então, a Igreja Católica chamou... Engraçado que quem estuda aqui na escola, quando a gente estuda os apócrifos, agora a gente está entrando no de Tomé, para membro ali, você percebe exatamente por que eles foram escondidos. Você entende todo o abstrato, você entende toda a magia da vida, a dança dos átomos, a criação de realidade, coisas que tinham tempo para... Eram coisas ensinadas, você encontra frases disso, que Cristo ensinava certas coisas ali que não dava para ser entendida na época, como hoje é muito mais fácil de se entender, né? Então a gente lendo os apócrifos hoje, ficam claros para quem estuda o que a gente estuda, né? Na época não tinha as referências, era magia, né? Ficava insano. De deuterocanônicos, porque eles foram canonizados numa segunda rodada. Então, na Igreja Católica, esses 7 livros, mais o acréscimo a Esther e Daniel, não são chamados de acréscimos apócrifos, mas sim de livros deuterocanônicos, que foram canonizados uma segunda vez. Canonizados por quem? Pela Igreja. E a Igreja Católica vai falar o seguinte: olha,
Esses livros já foram aceitos como palavra de Deus, inspirados por Deus, pelo Concílio de Hipona, pelo Concílio de Cartago e também pelo Concílio de Roma, todos do quarto século. Só que, a rigor, não é bem isso. Quando você vai aos cânones desses concílios, além de serem dúbios no reconhecimento desses livros, esses concílios não foram concílios internacionais da igreja, foram concílios regionais. De maneira internacional, eles só foram oficialmente colocados com força de lei na igreja para que todo católico aceitasse aquilo, senão seria... Aí daí, mano, o que esses protestantes querem dizer? Que, nossa, olha, Deus, enquanto até chegar Lutero, Deus se enganou, viu? Não ia ter nem Lutero, não ia ter a igreja... Lutero era católico. Não era protestante, veio depois dele, do protesto dele, porque ele só traduziu e nem sabia que ia dar o bom que ia dar, do jeito que deu. Né? Caramba, o que você quer dizer? Deus errou, viu, até ali. Depois a gente acertou aqui. Ou então o contrário, também, os protestantes desdobraram tanta coisa, e depois o católico fala, não, viu, vocês, Deus errou aí com vocês. Tudo tá se conectando, tudo tem sua razão de ser, tudo é Cristo indo buscar almas em todos os pontos de vista, é a luz indo buscar a si mesma em todas as cores. E as referências serão unidas da sua devida forma, quando a gente entender a essência de cada ponto ali, de cada questão citada nesses ângulos. Em termos de ambiente, em termos de dinâmica, de necessidade. Você começa a entender o porquê Cristo, o porquê os apóstolos, porque as cores são como são. Porque elas têm umas e as outras de referência. E elas atuam em relativo, em determinados locais, em determinadas épocas. Você entende a luz agindo, por mais que as cores sejam diferentes. Excomungado no Concílio de Trento, 1546. Antes disso, eu tenho uma série de autores católicos que tinham dúvida quanto a esses textos, se deveriam aceitá-los, e muitos até os rejeitavam. Por exemplo, Guilherme de Ockham, Bede o Venerável, e outros mais que eu poderia citar. Autores católicos, Hugo de São Victor, são autores católicos que não aceitavam os livros apócrifos. E o próprio Jerônimo, como eu coloquei para vocês aqui, não aceitava, São Jerônimo. Bom, então, isto colocado, tem um outro argumento que a Igreja Católica também usa para incluir esses livros apócrifos. Ela diz assim, olha, de fato, admitem os autores católicos, esses livros não estavam na Bíblia hebraica, mas os próprios judeus incluíram esses livros na versão grega das Escrituras, na Septuaginta. E como Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta, eles automaticamente usavam esses livros sagrados. Por isso que a Igreja Cristã Primitiva os reconheceu como sagrados. Bom, calma, vamos com calma nisso aí. Em primeiro lugar, as cópias que nós temos da Septuaginta mais antigas, ali fora os manuscritos do Mar Morto, são cópias que datam do 4º século depois de Cristo. E, de fato, muitos cristãos do 4º século copiaram a Septuaginta, e nessas cópias do 4º século, elas apresentam os livros apócrifos, ou deuterocanônicos, indicando que aqueles cristãos que copiaram a Septuaginta incluíram ou se valeram de um manuscrito que incluía. Isso é verdade. Mas eu tenho que levar em consideração alguns elementos aqui. Em primeiro lugar, são versões da Septuaginta do 4º século depois de Cristo, são muito tardias. Nós não sabemos como era a versão da Septuaginta do tempo de Jesus. Aliás, os maiores especialistas em literatura da Septuaginta admitem que não havia a versão dos 70, mas sim, no plural, versões da Septuaginta. E os manuscritos que nós temos conseguido retratar, eles são dúbios. Nem todos os manuscritos da Septuaginta trazem esses livros apócrifos. Por exemplo, tem texto da Septuaginta, eu até anotei aqui no meu livro. Mas nos apócrifos achados lá, que até são outros, vão até além desses, você vê que as coisas batem, né? O que é dito ali, você encontra também em outros trechos, e tudo se conecta depois de tanto tempo, e dá pra você entender os pontos de vista, e dá pra você ver o que foi acrescentado, e até o porquê, até isso inclui, até isso ajuda o seu aprendizado. As 3 cópias mais extensas da Septuaginta não estão de acordo quanto à lista do cânon dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, pois trazem diferentes listas. Por exemplo, nelas estão incluídas os Salmos 151 a 155. E, de fato, a Bíblia Católica não traz o Salmo 150.
Você lê o Antigo Testamento, a Torá, o Tanakh, é melhor, levando em conta o hebraico, é melhor as versões deles, né, dos judeus. E o Novo Testamento comparando sempre, né, para você entender. Aquela antiga, quando você vê a que fala Lúcifer sem dó, em vez de trocar só por Estrela da Manhã, ou você vê que não fica passando pano, dá para confiar mais, né? Você vê que vai estar Lilith lá, vai estar Lúcifer, Aí depois trocaram, né? Por Estrela da Manhã, Lilith trocaram por animais noturnos, né? Aí você já fica meio assim. 51 a 155. Mas algumas versões da Septuaginta trazem esses salmos. Por que a Igreja Católica não os acrescentou? Mas é melhor, se você quiser ler a Católica, tem mais livros, né? A Almeida, aquela antigona lá, era boa, né? Sim, é boa ler quanto mais, pega o trecho e vai comparando, né? Ler tudo, todas, vai ser difícil, não vai lembrar nada. Vou mais. Algumas Bíblias católicas trazem os Salmos de Salomão, que a Igreja Católica não traz. A oração de Manassés, 3ª e 4ª Macabeu, Odes de Esdras e o Esdras grego, que as versões católicas não reconhecem como inspirados. Ou seja, se esses livros são inspirados por Deus porque estão na Septuaginta, então a Igreja Católica deveria reconhecer também esses que eu mencionei para vocês aqui, o Salmo 151, 152, 155, o Salmo de Exorcismo, né, o Salmo de Davi, da batalha contra Golias, que está na versão da Septuaginta, deveria reconhecer os Salmos de Salomão, a oração de Manassés, 3º e 4º Macabeus, que não está na Bíblia Católica, Odes e Esdras grego, que não está na Bíblia Católica. E outra coisa também, como eu falei, as versões da Septuaginta variam, elas são diferentes. Nem todas trazem os mesmos livros. Quanto à citação também, é interessante notar que Esdras Fílon de Alexandria, que usava a Septuaginta, em nenhum momento ele cita os livros apócrifos como sendo inspirados. Nem Flávio Josefo, que também usava a Septuaginta e era do 1º século. Flávio Josefo fala do Antigo Testamento como sendo de 22 livros. E nos manuscritos do Mar Morto, nós encontramos alguns fragmentos de cópias da Septuaginta. Mas a gente deve levar em consideração que nos manuscritos do Mar Morto você tem uma infinidade de livros que estão ali espalhados e que não são canônicos. Você tem a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, você tem o documento das regras da comunidade, você tem uma série de salmos de ascensão que não estão na Bíblia, nem na Septuaginta, nem na Bíblia judaica. Então é difícil pegar os manuscritos do Mar Morto como critério disso aí. Aliás, deixe-me dizer que a mais antiga lista cristã que nós temos dos livros do Antigo Testamento é a lista que foi preparada por Melito de Sardes, no ano 170 d.C. E nessa lista não estão incluídos os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Então, para os irmãos e irmãs católicas que estão assistindo esse vídeo, eu coloco essa explicação aqui, mas com muito respeito e diálogo com você que pensa diferente de mim, tá certo? Mas fica a seu critério aí agora. Cara, tem que ter um pouco de bom senso também, legal. A Reforma Protestante foi importante pela liberdade de não ficar preso à igreja, mas Lutero tirou vários textos, vários livros do nada ali, não é assim, tem coisas que dá pra você estudar, pra você entender. Tudo vai engrandecer Deus se você enxergar com a alma mesmo, com o Espírito Santo ali, você vai entender o porquê que era assim, que foi assim. E o porquê que foi retirado, também, você vai entender. Quem tiver que entender, quem é de Israel, só tem que entender a Torá, mais nada. Foi querer entender o resto que criou o Talmud, criou os problemas aí. Que fazia parte da jornada para entender o paraíso que eles tinham e não percebiam. Quando ficam na proteção de Deus. Agora, quando ganharam tudo aquilo, Deus cumpriu a profecia, entregou para eles um reino poderoso. E Davi tendo tudo aquilo, Salomão já tendo poder absoluto, onde foram? Onde o povo começa a ir? Vai nas margens, Salomão faz aquele mergulho. Então, você começa obrigatoriamente a ter que ir além de onde você tá, para se sentir vivo. E aí recomeça o problema, né? A gente tem que entender todo o processo, todo o percurso, né? Aí você começa a mergulhar do outro lado, começa a vir o contraste, que aqui tá as coisas do Talmud, que na descrição, aí você entra no site aqui, você vai poder ver.